Shalom, shalom. Keila Cardoso por aqui. Audiobook Arrependimento Profundo e Eficaz do Evangelista Hernani Santos. Capítulo 4. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. E lembra de deixar o seu like e compartilhar esse audiobook com mais pessoas. A tragédia da graça moderna. Quantos realmente têm revelação de Deus sobre esse tema? Essa geração se gaba de saber muito sobre a graça. A falta da revelação da graça de Deus é o maior problema dessa geração. Vamos gastar um pouco de tempo estudando sobre a graça de Deus. Agora, imaginem um gramado lindo e verde com uma placa escrita: "Não pise", e se pisar, comete-se um delito sujeito a punições. Isso é lei, um mandamento que vemos. Agora, imaginem o mesmo gramado lindo e verde sem a placa escrita "Não pise". O que você faz? Irá pisar? A placa não está lá. Não há nada dizendo para não pisar. Mas não é certo pisar no gramado. Calçadas foram feitas para pisar, gramado não. Mas o que a igreja moderna faz? Não viu a placa? Não há nada escrito para não pisar? Então ela pisa. É nessa graça que a igreja moderna crê. Onde está escrito que isso ou aquilo é pecado? Não tem placa. Então iremos pisar. Se um meio-fio está pintado de amarelo, sabemos que há uma lei dizendo: não estacione. Mas se não tiver pintado de amarelo, você coloca seu carro no portão de alguém? A graça é o bom senso do céu. Não tem a placa, nem está pintado de amarelo, não está na Bíblia, mas sabemos que não é certo fazer. Não tem nada na Bíblia que diz que é pecado ouvir músicas do mundo, mas sabemos que não pode. Não há nada na Bíblia dizendo que masturbação é pecado, mas sabemos que não podemos. Graça é o Espírito Santo se comunicando, dizendo o que é certo ou errado. Lei é um mandamento que vemos. Graça é um mandamento que cremos. Graça não é a ausência de mandamento, mas também não é ver um mandamento. Graça é crer, simplesmente crer em um mandamento, o da cruz. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João 16, 8. Isso é viver na graça, ser guiado pelo Espírito. A banalização da graça é o grande mal da igreja moderna. Quando vamos pregar uma mensagem um pouco mais dura, um pouco mais confrontadora, um pouco mais pesada, logo vem um engraçadinho, sem conhecimento teológico nenhum, dizendo que estamos pisando na graça e que certas coisas podemos fazer e que, sem sombra de dúvidas, seremos prontamente perdoados, independentemente do que fizermos. Acerca disso, falaremos em quase todo este livro. Graça é tudo isso que lemos acima acerca da transformação de Cristo por nós na cruz do Calvário, sem merecimento algum. É ver como é difícil ser salvo, tecnicamente falando, teologicamente falando, porém, muito simples, quando chega até nós, pela obra do Espírito Santo, convencendo-nos do pecado, gerando frutos de arrependimento e nos levando a confessar Jesus como Salvador. Então, a partir daí, somos regenerados. Simples assim, isso é graça. Vivendo na graça. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Jesus não diminuiu o parâmetro do cristianismo. Pelo contrário, ele aumentou. Porque vos digo que, se a vossa justiça não for maior que a dos fariseus e dos escribas, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20.
A graça não anulou a lei. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Pelo contrário, estabelecemos. Romanos, capítulo 3, versículos 31. Para nós, que vivemos na graça, seremos julgados pela graça. No dia que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Romanos capítulo 2, versículos 16. Na graça, a porta e o caminho são estreitos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Veja essa análise. Moisés, 10 mandamentos, lei. Jesus, 54 mandamentos, graça. O Sermão da Montanha ocupa 3 capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus. O Sermão da Montanha é o pilar central da doutrina de Jesus. Tudo que Jesus ensinou no Sermão da Montanha e o que chamamos hoje de cristianismo era a sua doutrina. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Mateus capítulo 7, versículo 28. São Mateus disse isso no final do Sermão da Montanha, onde Jesus espalhou o que chamamos hoje de ensinamentos cristãos. Ensinamentos esses que permanecem até hoje e são nossos mandamentos. Isso é viver na graça. Assassinato na lei é igual a tirar a vida de alguém. Ouviste o que foi dito dos antigos? Não matarás? Mas o que matar será culpado perante o juiz? Mateus capítulo 5, versículo 21. Porém, assassinato na graça é igual a odiar o irmão. Eu, porém, vos digo que qualquer que odiar seu irmão já é culpado perante o juiz. Mateus capítulo 5, versículo 22. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. 1 João capítulo 3, versículo 15. Adultério na lei é igual a sexo. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério? Mateus capítulo 5, versículo 28. Adultério na graça é igual desejo. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher desejando-a, já em seu coração cometeu adultério. Mateus capítulo 5, versículo 28. Em tudo isso, fica a pergunta: essa geração está vivendo mesmo na graça ou em desgraça? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos, capítulo 6, versículos 1 e 2. A importância da lei nos dias de hoje. Se você é um evangélico não regenerado, não convertido, que não nasceu de novo, quanto mais você ouvir falar da graça de Deus, mais rápido você se perderá. Você ficará frio, banalizará o amor de Deus e sua infinita graça e sairá dizendo: está tudo pago, não tenho que melhorar em nada. Usará a graça como desculpa para os seus pecados. Isso tudo se você é um evangélico não convertido. Normalmente, os que usam a graça como desculpa para suas condutas impuras são os que mais precisam da graça. Porém, se você conheceu verdadeiramente a Cristo e a sua infinita glória, quanto mais ouvir falar da graça de Deus e o preço dessa graça na cruz do Calvário, mais santo você será, maior temor terá. A graça não banaliza a lei, não banaliza a vida de oração, não banaliza o pecado.
Ela conserta tudo através do arrependimento e fé. Você odiará o pecado e, mais ainda, odiará esse mundo. Veja Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. O que é graça? Graça é uma palavra terrivelmente interpretada. Defini-la de modo rápido é notoriamente impossível. Além da definição mais comum, vamos tentar dar outras explicações e explicar também o que é graça. A definição da palavra graça no Velho Testamento, shem, é usada, por exemplo, em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Noé achou graça diante do Senhor. Intensamente relacionada à palavra shem está a palavra Shanam, que significa mostrar favor. No Novo Testamento, graça é uma tradução da palavra grega charis ou caris, que significa elegância, benevolência, favor ou gratidão. Graça não é meramente um favor imerecido, é favor concedido a pecadores que merecem a ira de Deus. Graça é a iniciativa soberana de Deus para com os pecadores. Lucas capítulo 6, versículos 27 a 36. Graça não aconteceu somente em Cristo. Nós estamos na graça. Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6. Toda a vida cristã é dirigida pela graça. Romanos capítulo 5, versículo 2. Devemos crescer na graça. Hebreus capítulo 13, versículos 9. Graça é a influência voluntária e benevolente de um Deus santo que age soberanamente na vida de pecadores indignos. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Benevolência é um atributo de Deus, de conceder graça. Salmo 112, versículo 4. Charis é encontrada no texto grego 155 vezes. Somente nas epístolas de Paulo é encontrada 100 vezes. Não possuímos a graça de Deus, nem controlamos sua ação. Somos sujeitos à graça de Deus. 3 tipos de graça. Os teólogos defendem a existência de 3 tipos de graça. Uma é chamada de graça comum, a outra é chamada de graça salvadora e a outra é a graça soberana. Vamos abordar essas 3 vertentes. Graça comum. A graça comum é conferida à humanidade em geral. É a graça que refreia a expressão completa do pecado e abranda os efeitos destrutivos do pecado na sociedade humana. A graça comum impõe uma restrição moral no comportamento das pessoas, mantém a aparência de ordem nos afazeres humanos. Ela reforça o sentido de certo e errado. Graça comum é Deus conceder bênçãos aos bons e maus. Deus faz nascer o sol para maus e bons e vira a chuva sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, versículo 45. Isso é graça comum. A graça comum não é redentora. A graça comum não perdoa pecados. A graça comum não purifica pecadores. A graça comum não renova os corações. A graça comum não aproxima o homem de Deus. A graça comum não estimula a fé. Pode convencer de pecado e instruir a alma do homem acerca da existência de Deus, mas a graça comum sozinha não conduz à salvação eterna. Então, a graça comum não possibilita a salvação, serve apenas para nos fazer viver bem e com moral, com senso de certo ou errado, nesse mundo. Graça salvadora. A graça salvadora é a obra irresistível de Deus, que livra o homem da punição da ira de Deus e do pecado. A graça salvadora
renova a pessoa interior e santifica o pecador por meio da ação do Espírito Santo. Naturalmente, quando o Novo Testamento usa o termo graça, está se referindo a caris ou charis, que significa favor. Então, está se referindo à graça salvadora. A graça salvadora reina pela justiça para a vida eterna. A graça salva, santifica e glorifica a alma. Romanos capítulo 5, versículo 21. Cada estágio do processo da salvação é governado pela graça. Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Graça soberana. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Não amamos a Deus primeiro, mas Deus nos amou. E nós apenas respondemos a esse amor. É o próprio Deus que opera em nós a vontade de fazer e o próprio fazer. Graça soberana é Deus me escolher quando eu ainda não poderia escolhê-lo. Qual graça é ensinada hoje em dia nas igrejas? Graça de Deus ou graça barata? É claro que a graça que é ensinada hoje em dia nas igrejas é a graça barata. Graça barata é a pregação de perdão que não requer arrependimento. É o batismo sem disciplina, é participar da ceia sem confissão, é a absolvição de pecado sem nenhuma convicção, é crescimento espiritual sem discipulado, é cruz sem dor, é cristianismo sem Jesus, é evangelho sem arrependimento, é o amor sendo pregado como a concepção maior de Deus, é o perdão como a única doutrina da salvação. Graça barata é alterar a posição do crente sem afetar seu conteúdo. Graça barata chama pecadores a Cristo, mas não lhes ordena que se arrependam. Graça barata é confundir amor de Deus com tolerância de Deus. É viver no pecado e usar o amor de Deus como base dessa doutrina. O termo em si é ofensivo, mas graça barata é a pseudo-graça. É uma graça autoconcedida. Graça barata é barata em valor, não em custo. Ou seja, a graça é cara, mas barateada ao ser vendida. Bonhoeffer disse: a tendência de baratear a graça tem levado sua destruição até o coração do cristianismo. Contraste entre as graças. A graça de Deus é educadora, a barata não. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que as concupiscências mundanas vivamos neste presente século sóbria e justa e piedosamente. Tito capítulo 2, versículos 11 e 12. Paulo disse: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Viveremos em pecado. Se para este morremos, Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. A graça reina por meio da justiça, Romanos capítulo 5, versículo 21. A graça barata está se tornando rapidamente a propaganda mais popular no desfile evangélico. Graça não é de graça, mas é dada de graça. Em Efésios capítulo 1, versículo 6, Paulo diz: para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O que aprendemos com isso? Em primeiro lugar, graça não significa de graça, mas a graça é dada de graça, ou seja, graça é seu plano amoroso. Graça é seu sacrifício lindo na cruz. Graça é seu infinito amor por mim. Graça é seu perdão. Graça é sua misericórdia. Graça são seus dons diversos dados a nós. Graça é sua bondade. Graça é Ele me conceder arrependimento. Graça é Ele me conceder fé. Graça é tudo que Ele nos concede. Graça é o nome que se dá
para o meio de tudo que Deus concede ao homem. Um pequeno exemplo para entendermos graça. Ele concede seu amor pela sua graça, favor imerecido, e faz isso gratuitamente, porque não pagamos nada por isso. Então, graça não é de graça, graça é favor. Ele fez o favor e não cobra por isso. Aí, ele concede a sua graça gratuitamente. Tudo que Deus faz ao homem está prestando um amoroso favor. A única coisa que nos resta dizer quando recebemos um amoroso favor é: muito obrigado. Tudo isso é caro, é preciso. Tudo isso tem um preço abismal, mas tudo isso Ele nos deu de graça. Por isso Paulo diz: Ele nos deu sua graça gratuitamente. Quer dizer, bênção pela qual não trabalhamos para obter, favor sem nenhum merecimento, bondade de Deus, não resultante de méritos. Somos salvos pela graça de Deus. Então, graça não é de graça. Pregar o Evangelho da graça não é pregar o Evangelho sem preço de graça. Pregar o Evangelho da graça é pregar o Evangelho do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu sacrifício, do arrependimento, da fé, dos dons, da cruz e da ressurreição. E não dizer que tudo isso, esse Evangelho da graça é concedido de graça, mesmo com um alto preço. Veja a diferença entre custo e preço nessa frase. Ganhei um carro. Onde está o custo e o preço nessa frase? Ganho é igual a favor. Carro é igual a custo. Gratuitamente é igual a meio. E o meio é o preço, ou seja, sem preço algum. Por mais que o carro venha para mim sem custo, ele continua tendo seu preço, continua sendo caro, mas para mim foi gratuito. E esse gratuito foi apenas o meio pelo qual o favor de Deus, que é a sua graça, me concedeu algo tão valioso, que é a salvação. Ou seja, a salvação foi pela graça, dada de graça, mas foi cara, mesmo me sendo concedida de graça. Não paguei nada por isso. Mas como pregar esse paradoxo? Devemos pregar o custo do Evangelho. Como ele é caro, como ele é precioso, como é difícil, mas devemos dizer que ele pode ser concedido sem preço, apesar do alto custo e da preciosidade da salvação. Pode ser concedido de graça pela graça, bastando apenas eu responder positivamente ao amor de Deus. A graça é o custo, de graça é o preço. O Evangelho é caro, de tão caro que é, não tem preço, e é pregado por um alto custo. Confirmaremos também esse fato nos textos abaixo. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. A graça de Deus não admite qualquer mérito da parte humana. Atos capítulo 15, versículo 11 diz: Cremos que fomos salvos pela graça do Senhor. Atos capítulo 18, versículo 27 diz: Tendo Apolo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Viu só como o crer também é sua graça? O crer em Deus também é uma expressão do amor de Deus para conosco. Ou seja, eu creio em Deus pela sua graça, que me deu gratuitamente. Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículo 24, somos justificados gratuitamente por sua graça. Aleluia! Então, de uma vez por todas,
separe graça de graça. O Evangelho da graça é o Evangelho do favor de Deus, não o Evangelho de graça. O Evangelho do favor é dado gratuitamente. A expressão no versículo 6 pode ser traduzida literalmente por: mediante o seu favor prestado a nós, temos sido agraciados. Lindo, não é? Graça em Jesus. Ele aceitava os pecadores, mas exigia mudanças. Eu não te condeno, eu te perdoo. Vai e não peques mais. Jesus aumentou o padrão. Graça é como Deus, pela sua infinita misericórdia, me dá força para vencer meus pecados e não para continuar neles. Graça é a boa vontade de Deus, que o inclina a conceder seu senhorio aos indignos. Graça não é simplesmente um favor imerecido, é também eliminar o merecimento dos pecadores, a ira de Deus.